Pelo sinal da Santa Cruz, dá-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na beira, na margem do lago de Genesaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, que evangelho espetacular. Jesus, nos primeiros momentos dele com Simão, nosso querido primeiro Papa. E este texto, ele vem nos ensinar tanta coisa que a gente precisa ficar atento e, antes de mais nada, antes até de relê-lo, se for o caso, rezar, pedir ao Senhor que nos dê a graça de ouvir tua voz, de aprender com a palavra. Começando do final. O texto vem dizer: deixaram tudo e seguiram Jesus. É interessante ver que os discípulos, quando eles eram chamados, essa palavra, deixaram tudo e seguiram Jesus, logo seguiram Jesus, largaram tudo para trás. Isso aparece várias vezes no Evangelho. E aí a gente pode pensar, mas como é isso? Eles tinham uma vida,
tinham família, tinham suas responsabilidades, mas abandonaram tudo para seguir o Mestre. Quanta coragem, quanta disposição, porque eles não conheciam Jesus. Nesse momento aqui, por exemplo, Simão vê um fato extraordinário e nisso ele já se entrega de corpo e alma ao Senhor. E aqui, porque a palavra sempre nos leva a refletir, é a primeira grande reflexão. E nós? Porque, diferente dos discípulos, nós conhecemos Jesus. Nós sabemos quem é Ele. Nós já o experimentamos. Nós já temos relacionamento com Ele. E será que nós estamos abandonando tudo aquilo que nos afasta dele e o seguindo? E perceba, abandonar, nesse caso aqui, é abandonar o que nos afasta do Cristo. Porque para cada um, Deus entrega uma vocação. Então, o chamado de Simão foi ser o Papa. O meu chamado é ser santo. Esse é o chamado de todos os cristãos. E que a minha família também possa ser santa. Que todos nós possamos ir ao céu. O meu chamado é de catequista. E quantos outros chamados Deus vai clareando para o nosso coração? A você cabe também essa reflexão. E aí, no seu chamado, na sua vocação, viver bem. Ter a coragem de abandonar tudo para cumprir aquilo que o Senhor nos solicita. E um outro ponto fantástico desse evangelho. Eles tinham passado a noite inteira trabalhando, um trabalho que com certeza é duro. Eu não gosto de pescaria, mas com certeza é duro. Não tinham pescado nada. E o que eles estavam fazendo? Estavam cuidando da rede. E nós? Nós que trabalhamos para o céu, nós que buscamos as coisas do alto e muitas vezes não vemos fruto nenhum. A nossa pesca também é infrutífera. O que nós temos feito? Nós temos entregado ao Senhor e ir cuidando da rede, do instrumento, nós temos ficado revoltados e largamos tudo para lá, não quero isso mais não. O que a gente tem feito? Pedro e os outros escolheram não sair praguejando, mas cuidar. E aqui é uma outra coisa que a gente precisa aprender, porque isso definitivamente não é fácil. Mas a confiança em Deus nos leva a ter esse cuidado. E aí, tendo esse cuidado, deixando Deus nos curar, deixando Deus tratar de nós, a gente é capaz de ouvir a voz do Mestre e seguir. E é aqui que a gente termina. Tem muita coisa no Evangelho, mas a gente vai terminar por aqui. Jesus fala com Pedro: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes. Gente, Jesus era um desconhecido nesse momento. Aqueles pescadores conheciam os outros pescadores da região, nunca viram Jesus. Então o estranho entra na barca
entra na nossa vida e nos determina o que fazer. E muitas vezes a gente acha que Simão poderia chegar e falar com ele, mas quem é você? Por que está me falando isso? Mas o que aconteceu? Simão já tinha escutado, enquanto ele estava ali limpando aquela rede, ele já tinha escutado Jesus pregando para a multidão, e a palavra de Cristo já estava brotando em seu coração. E aí Simão abre a porta. Depois de cansado, trabalhou a noite inteira, nada pegou, mas a resposta de Simão é fantástica. Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, lançaremos as redes. Que nós possamos aprender com Simão. Jesus, está difícil, eu estou cansado, eu não consigo ver nenhum fruto em todos os projetos, na minha caminhada. Estou realmente exausto, Senhor. Mas Jesus fala, coragem, filho, não tenha medo. Segue-me e que nós possamos responder em atenção à tua palavra, na confiança do que o Senhor me revela e me solicita. Sim, eu vou, Senhor. Eu vou levar meu barco para as águas mais profundas. Eu vou lançar minhas redes. Eu vou trabalhar. Só algo que eu te peço. Permanece aqui comigo na minha barca. Jesus, quando nós entregamos o nosso coração para Ele dessa forma, eu não tenho dúvida. Jesus nos olha nos olhos, Jesus nos acolhe e fala, filho, filha, tu me pedes para eu permanecer, e aqui eu ficarei contigo. Mas eu também escolho cuidar de ti. Vivamos nesse amor do nosso Deus por cada um de nós. Querido Jesus, nós queremos te agradecer e te suplicar. Nós somos frágeis, necessitados, por isso, fica conosco, Senhor. Por isso necessitamos de ti para permanecermos contigo. E envia o teu Santo Espírito sobre todos nós. Amém.